Ainda não está gravando. Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui na Terra e fora da Terra, assim como dizem meus amigos, aqui no Código 007. Estamos aqui para mais um bate-papo suave, leve, aquele bate-papo descontraído, falando sobre a palavra de Deus, aqui nos fortalece, aqui nos dá visão, nos dá clareza. A Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, seja bem-vindo em mais um Códigos Poderosos da Bíblia. Você que vai alinhar as três esferas aqui, fortalecendo o espírito, o corpo e junto de tabela vindo a alma e junto de tabela vindo o corpo. E assim, ó, entrando no Kairos e desfrutando com os códigos maravilhosos. Aqui nós estamos hoje com participação especial da Ângela Rosa, o Ado Melo, a Monique Faria, a Luísa, a Paula, a Gorete Ximenes, que não... A Ximenes vai até altas horas, a Beatriz e seus dedos de fogos, a Simone também, estamos aí, a Kátia, e estamos com a Andresa Salgado para compartilhar desses poderosos da Bíblia hoje aqui conosco. Então, fique à vontade, nós estamos em... Qual é o capítulo que a gente está? Capítulo 9 de João, versículo 13 hoje, a partir do 13. É isso, Ângela? Versículo 13, nós vamos começar. Os bastidores aqui já está pegando fogo já há quase uma hora, né? Quase uma hora pegando fogo já os bastidores aqui. Os bastidores aqui é muito forte, porque a gente fala, eu costumo falar que é o deep web da Bíblia. Vai em lugares que você não imagina. Você acha que Gênesis é o começo? Tá enganado, hein? Gênesis não é o começo. Se alguém, eu não vou te enganar, como diz o nosso amigo Bruno. Não vou te enganar. Gênesis não é o começo, tá? É só para você ter uma ideia. Se você quer saber mais, sobe lá no código 007 no Instagram. Lá você vai na bio. Na bio vai ter o link para você entrar no Telegram. E aí vai cair para dentro e junto nós vamos estar compartilhando. Você vai estar crescendo. Você vai estar fortalecendo seu espírito aqui conosco. Amém? Então vamos lá? Amém, amém, Ângela? Posso orar? Posso já continuar orando ou alguém quer orar? Ninguém quer orar. Então, manda ver, irmão. Vai lá para cima, vai. Partiu. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor com o coração aberto, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cuida, que guarda, é um Deus que liberta, é o eu sou, é o socorro presente na hora da angústia, o Senhor é a água, o Senhor é o tudo. Então, eis-nos aqui, Pai, apresentamos a Ti, a cada um de nós, aqueles que não puderam vir, aqueles que vão entrar depois, que o Senhor possa alcançar, gratidão. A gratidão, ela é tão poderosa, Pai, porque assim como diz a sua palavra no deserto, quando ali Jesus estava apresentando os pães e os peixes, ele levantou para o alto, ele não fez uma oração. Naquele momento, ele apenas agradeceu e o milagre aconteceu. Então, eis-nos aqui, Pai, desde já agradecendo por esse momento maravilhoso que é a tua presença, que estamos compartilhando entre os irmãos, que o Senhor alcance a cada um deles e seus familiares nesse dia tão especial, Pai. Queremos apresentar também a cada um dos pedidos de orações, Senhor Deus, que está lá no Telegram. São pessoas que ali relatam pedidos de socorro, cura, pessoas que estão pedindo por libertação, cura, pessoas que estão passando por um período, uma situação bem constrangedora, difícil, Pai, mas o Senhor é o Deus que fortalece, é um Deus que socorre. Então, eu creio que o Senhor já está operando em cada um desses pedidos, Pai, que o Senhor possa, sim, alcançar cada uma delas da sua melhor maneira, Pai, no sobrenatural do Senhor, que o Kairos do Senhor alcance a cada uma delas, que eles venham sentir a presença do Senhor. Então, nesse momento, Pai, nós temos como piloto da nave a Ângela Rosa, mas que o Senhor está conduzindo, que o Senhor possa usar cada um aqui, Senhor Deus, para trazer aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós nessa madrugada, em nome do Senhor Jesus, que venha ser o Senhor e não nós, Pai, que o Senhor possa conduzir, é o que nós te pedimos e agradecemos desde já,
Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém? Amém. Então vamos lá, vamos começar com João capítulo 9, versículo 13. E quem tem aquela Bíblia super poderosa, que a tradução é maravilhosa para lermos? A Paulinha tá hoje aí, hein? Eu ia falar, tô com saudade de ouvir a Paula, se ela puder. Se ela Boa. puder, eu estava aqui pensando nela. Mas às vezes ela não pode. Vamos lá. A gente precisa ver se ela pode falar, né? Às vezes não pode. Não, acho que ela não pode. Se não, eu leio Eu aqui. leio hoje, então. Beleza, fechou. Até qual? João capítulo 9, versículo 13. Até Aí, até o 34. 34. Tá. Isso. João 9,13. O título é Os fariseus interrogam o cego. Levaram os fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram, outra vez, como podia ver? Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez que lhe abriu os olhos? E ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele para lhe perguntar. E lhe perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu, já lhe disse, mas vocês não ouviram, porque querem me ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. 32. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E aí o expulsaram. Ô, Ângela, dá para ler o 35? Porque aí é só um pedacinho e fala do cego ainda. Pode, né? Ô, Bia, você quer ler mais um pedacinho? Do 35 até o...
até o 40, 41. Que aí a gente lê o 9 Tá. inteiro. Tá, aí o 35. Jesus Isso. ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Quem é o Senhor para que eu creia nele? 37. E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. 40. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? 41. Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. A história continua aqui, né? Continua a cegueira espiritual deles. Aí a história continuou. A gente falou ontem um pouquinho dos códigos dessa cura, né? Porque Jesus podia curar simplesmente. Jesus podia falar simplesmente ser curado e ele ser curado. Mas Jesus usou um caminho bem diferente, né? Aí ontem nós voltamos um pouquinho para Gênesis. Do que o homem é feito? Vou deixar para eles responderem, tá? Não vou Deixa responder, pra não, eles porque ontem eu responderem aí. estava na aula, então. Você vai colar, né, Alex? Vou Do que o homem é feito? Vamos ver assim. É só ir lá para Gênesis que lá tá a resposta. O homem era um boneco de Argila de barro. É. Aí, Isso e me Jesus veio... é o quê? Jesus é a Não, o oleiro. água Não, o da oleiro vida. é A água Deus. viva. A água viva, A água viva o oleiro é Deus. cuspiu na terra, fez um barro e mandou se lavar no tanque de Siloé. Siloé, conta para eles o que quer dizer Siloé, Alex. Siloé quer dizer... Putz, esqueci agora, Ângela. Não tá, ele estava na aula ontem, gente. Tava. Enviado. Uau. Então, a água viva cuspiu no barro, fez na terra, fez um barrinho, pôs nos olhos e mandou lavar no tanque do enviado. Faz a associação. Que lindo que Jesus fez. Tudo na Bíblia tem um porquê de ser. Nada é por acaso. Jesus curou a cegueira física, a emocional e a espiritual ao mesmo tempo. Ele curou as três esferas, né, Alex? Ele agiu nas 3 esferas. Aí, pegando o gancho que a Simone estava falando lá da Santa Ceia, quando ele age, é nas 3 esferas. Ele alinha as 3 esferas. Por isso que explode, por isso que acontece. Isso que a gente está falando, ele agiu nas 3. E o que a Ângela falou, puxa, mas não é só aquele momento físico, é espiritual. Por quê? Porque ele é completo. Cura, alma, corpo e espírito. Aqui está a segunda pedindo para a gente repetir. Jesus seguiu um passo aí que, por exemplo, Jesus podia tocar nos olhos dele e falar ser curado. Simplesmente. Mas Jesus gospe na terra, forma um barro e com o barro põe nos olhos do homem e manda o homem se lavar no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Então, a água viva cuspiu na terra, fez o barro, que é o mesmo material do que o homem é feito, Mesma receita. Se lavar no tanque do enviado e voltou vendo. Isso é poderoso demais. Essa era a minha pergunta. Porque eu tinha marcado aqui, porque isso me veio à cabeça. Eu acho que foi a primeira coisa que me veio à cabeça foi exatamente isso. Eu falei, meu Deus, ele lavou os olhos com terra.
Aí eu fiquei perguntando, falei, Senhor, mas o que você quer dizer com isso? Aí vem você agora e responde desse jeito. E fala, caraca, Deus é muito bam, sabe? Exatamente isso, sabe? Que eu estava me perguntando agora há pouco. É resposta imediata, assim, ó. O pessoal tá vendo aqui pelo YouTube, acho que é doideira, não é doideira não, é resposta de Deus isso aqui, viu? Eu falo que a gente faz a pergunta, Deus responde rápido. Rapidinho. Eu pergunto aqui, o Senhor responde rápido. Chocado aqui, ó. E é muito interessante porque... Tá marcado aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. Não tô zoando, não. Tá marcado aqui, ó. O 6, tá vendo? É. Aqui, ó. Tá marcado. Fala, Monique. É interessante, né? Jesus sempre deixa os códigos para a gente, né? Ele fez questão de deixar, de nos falar por parábolas e deixar os seus códigos, nos fazendo o quê? Raciocinar, né? Ele sempre deixa esses exemplos, dá esses exemplos, né? Ele fazia questão, né, de contar histórias e deixar ali algo enigmático para que você viesse raciocinar e associar, né, alguma coisa ligado a ele, ligado à palavra. A Bíblia é repleta disso, né? É lindo, né? E assim, tem coisas ocultas. A própria palavra fala que tem coisas ocultas que Deus ama revelar para aqueles que buscam. Então, eu estimulo todo mundo, vai para a Bíblia, fazendo perguntas para a Bíblia. O Ado fez certinho. Por que isso aqui? Por que isso aqui está aqui? Por que Jesus não podia simplesmente ter colocado a mão, ou simplesmente ter falado ser curado? Mas tudo tem um significado para fazer a gente raciocinar. E o que o Satanás faz? Sempre quer deixar a gente o quê? Sem a gente pensar, que não quer que a gente pense, que a gente raciocine, entendeu? Porque desde o início, esse foi o propósito de Deus. Deixar ali o exemplo para que todo ser humano pense e raciocine. Mas ele quer sempre nos deixar a mente embotada, fazer que a gente não pense, não raciocine, receba tudo de prontinho e diga amém, entendeu? E não pensar, né? Sabe o que é piração, Monique? Em cima disso que você está falando, fazendo um gancho aí, eu gosto muito de ter exemplo caseiro, porque fica mais tangível para as pessoas que estão vendo também, né? Porque isso acontece dentro de casa, não é uma coisa que a gente fica imaginando e pira. Como as perguntas têm poder de libertação. Porque, olha só, eu me fiz essa pergunta agora há pouco. Deus sabe o significado disso. Ele sabe de tudo. Imagina só. Ele sabe de tudo. Ele sabe exatamente quando você precisa escutar aquela palavra naquele momento, ou que aquela pessoa fale com você. Ele sabe de tudo. E eu contei nos bastidores, por isso que os bastidores é muito importante. E você que está assistindo aqui, você faz o seguinte, você vai no link aqui na descrição desse vídeo, clica lá, você vai cair no Instagram. No Instagram, na bio, tem um link para você cair no grupo do Telegram. E lá são postados os links para poder participar aqui. Porque os bastidores são poderosíssimos. Não importa o adjetivo que eu for usar aqui. Você não vai entender o poder que é estar participando disso aqui nos bastidores, no antes e no depois. Bom, dito isso, se inscreve no canal, dá like, compartilha essa mensagem, porque você vai abençoar muitas pessoas com isso. Dito isso, voltando rapidinho o exemplo, ontem minha filha me perguntou, mas papai, Deus não... Mas eu já perguntei coisa para Jesus e ele não respondeu. Eu falei, filha, mas você tem que conversar mais com Deus, então. Porque ele vai te responder. Às vezes a gente não percebe, às vezes ele usa as pessoas. Você me está fazendo perguntas aqui agora para mim, não estou te respondendo? Tá. Né? Que eu falei nos bastidores coisas da Páscoa, né? E como a simbologia, o que minha filha entende sobre a Páscoa, né? Que não é coelhinho da Páscoa. Quem estava nos bastidores aqui viu qual que é, né? Sabe a história. E como é libertador isso para ela. Eu achava que ela ia ficar triste, que eu ia chocar ela quando eu revelei para ela que coelhinho da Páscoa não existe. Né? Desculpa aí, você está assistindo com o teu filho agora no momento? Tira o teu filho daí. Se você não queria contar isso para o teu filho, agora já era. Então aproveita para contar. Eu já conto agora, porque o que acontece com a verdade? A verdade, ela liberta, certo? Então, minha filha, eu achando que ela tá triste, não, ela ficou super... Eu vi um alívio depois dela, assim. Eu vou ver, hoje ela vai acordar, que na Alemanha já são 6h17 da manhã, ela vai acordar daqui a pouco e eu tô querendo muito saber qual foi o insight que vai vir da boquinha dela. Ela tem 5 anos de idade.
E provavelmente, olha, eu tenho certeza em Deus que alguma coisa vai vir dela hoje, sabe? Então, eu só queria falar isso, compartilhar, porque como a Monique falou, né? E a Ângela também. Quando a gente pergunta, Deus responde. Deus responde. E para escutar a voz dele, você precisa se relacionar com ele. É muito importante isso, né? Porque Deus, ele não grita. Ele grita. Deus grita com vocês? Como que Deus Não fala com grita, vocês? no silêncio, na intimidade. Pois Uma é. voz suave e clara. E para Tão escutar, você tem que suave ficar que quietinho. Desculpa aí, Alex. Tão suave que se não ficar ligado, você não percebe. É Eita! uma sintonia fina que se você não sintonizar ali, você não consegue, vai ficar cheio de chiado. E aí você não vai. Quem é da época do rádio vai saber o que é isso. Agora os mais novos não vão nem saber muito, né? A gente tinha que sintonizar certinho, porque senão ficava com chiado e você não conseguia entender nada. O rádio parou de tocar? Não, é a sua sintonia que não está no lugar certo. Então, a gente só não ouve Deus quando a gente não está com a sintonia no lugar certo. Porque quando a gente faz a sintonia aqui, a gente consegue ouvir. A gente alinha as frequências aqui da sintonia e consegue ouvir. E, como diz o Alex, nas 3 esferas. Mas, na verdade, a gente ouve no nosso espírito. É muito poderoso. E eu sempre incentivo o pessoal a ler Bíblia, fazendo perguntas para a Bíblia e procurando o significado das palavras. Eu fico muito feliz quando o Ado fala isso para mim, que ele fala assim, está arriscado aqui. Eu fui procurar no dicionário. Gente, eu falo assim, ganhei meu dia, porque eu consegui incentivar uma pessoa a ler a Bíblia fazendo perguntas para a Bíblia. Isso é fantástico, porque Siloé, você vai passar assim, se lava no tanque de Siloé. Tá, o que é o tanque de Siloé? O que quer dizer Siloé? Enviado. Então, é igual a porta das ovelhas, depois que a gente vai ver, tudo tem significado na Bíblia. É que conforme a gente vai mergulhando, a gente consegue chegar mais fundo. Ou, posso dizer, subindo mais alto. Eu posso usar as duas formas, mas é muito legal. E é tão interessante que depois desse milagre de Jesus, as pessoas não estavam preocupadas com o milagre, estavam preocupadas que Jesus fez isso no sábado. Olha que doideira! Eles estavam preocupados que Jesus infringiu a lei. Não importa que Jesus estivesse fazendo bem, curando uma pessoa que foi cega a vida inteira, ninguém viu o milagre, só viram que Jesus quebrou a lei. Eles eram mais zelosos da lei do que da própria essência. Eles esqueceram, no capítulo assim, a gente está vindo, no capítulo anterior, eles estão mais preocupados com o zelo da lei do que realmente com o que Abraão deixou. Então, como que eles podem falar que eles são descendentes de Abraão se eles não cumprem o que Abraão ensinou? Abraão não ensinou, Abraão viveu antes da lei. Então, a lei foi dada depois, porque o povo falou, o que ele mandar, nós faremos. Aí tem outro código, pega aí. Porque quando Deus tirou eles do Egito, Deus queria relacionamento. Ninguém morreu até o Monte Sinai. Deus queria relacionamento com eles. E aí Deus chama para subir no monte, para ter essa intimidade, esse relacionamento com ele. O povo falou, a gente não vai não. Vai você, Moisés. Vai lá você, nós não vamos não. Vai lá você e o que ele mandar, nós faremos. Eles trouxeram a lei para eles como peso, porque Deus queria se relacionar, eles queriam ordens. Então, até hoje, tem pessoas procurando um Deus que dá ordens, e Deus está procurando se relacionar com a gente. Então, até hoje, ele busca relacionamento. Então, para de ficar procurando pode, não pode, é isso, não é aquilo, o que eu faço, o que eu não faço. Deus não está procurando o pode ou não pode, Deus está procurando se relacionar com você. Quando você se relaciona com ele, ele vai te mostrar, mas não um pode ou não pode, mas um aquilo, posso todas as coisas, mas não me convém. Posso todas as coisas, mas não vou deixar que isso me domine, porque, isso não me convém.
o poder ou não poder todas as coisas, a gente realmente pode ou não pode todas as coisas. Mas você sabe, o maior privilégio de poder todas as coisas é poder dizer não, não quero. Não, não vou fazer. Não, porque o pessoal ia com a multidão. Então, a multidão seguia que tinha que guardar o sábado e não podia fazer nada no sábado. Então, Jesus veio e de propósito, eu vejo que assim, propositadamente, ele quebrou a lei do sábado. Por quê? Eles não entenderam que o sábado era para descanso. Descanso, desfrute. É um desfrute de quem? Do relacionamento. Eles trouxeram peso sobre esse dia. E eles tiraram a essência dele. Então vem Jesus já quebrando isso. E falando, não, não é assim. Eu estou mais importando com a vida dele do que com a lei. Então, eles davam mais peso para a lei do que por vidas. Gente, qualquer semelhança não é mera coincidência aos tempos atuais que a gente vê as pessoas dando mais importância para muitas coisas do que para pessoas. A gente tem que aprender a enxergar como Deus enxerga a pessoa, enxergar que tem uma vida por trás. Ela pode estar cega, não fisicamente, mas espiritualmente, fazendo coisas que ela não entende. E Jesus veio para os cegos. Jesus veio para trazer vista aos cegos, curar os enfermos. Está lá em Isaías. E está em Isaías 53, e depois também tem Isaías 61, se eu não me engano, que o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para pregar as boas novas aos quebrantados, trazer vista aos cegos, e é tudo que Jesus fazia. Ele veio cumprir essa palavra. Eu não vou lembrar exatamente, quem puder me ajudar aí lembrar onde está esse texto. Eu acho que é Isaías 61 alguma coisa, mas eu não vou lembrar certinho. E por isso eles tentaram matar Jesus. Eles tentaram matar Jesus, eles murmuravam entre si, como pode um homem pecador... Aí eles começaram a discutir entre eles, porque uns ficaram daqui do lado de, gente, ninguém pode realizar milagre se não for de Deus. Pode um pecador realizar milagre desse? O outro falava, não, mas ele está fazendo no sábado. Então, a gente está lendo aí no 9, depois eles continuam. Mais uma vez argumentavam um homem, o que dizes a respeito dele, pelo fato de que ele te abriu os olhos? O homem asseverou, ele é profeta. Porque eles insistiram. Quem te curou? E o que você diz dele? Bom, ele é profeta. Isso eu não tenho dúvida, porque ele me curou. Contudo, os judeus não acreditavam nele. Que ele fosse o cego, foram conferir para os seus pais. Gente, esse aqui era cego mesmo? Olha, o que a gente sabe é que esse é o nosso filho, que ele nasceu cego. Agora, quem fez isso, ele já é grande, ele pode responder por ele. A gente não vai responder por ele, não. Ele já é grande, ele pode responder. E então, a gente vê aqui, que fomos chamados porque ele... Então, interrogaram, é este o vosso filho, qual dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Gente, eles estavam querendo achar o como. Eles estavam procurando como, em vez de só aceitar, né? Eles estavam procurando como. Como que pode? Ele falou, eu só sei que ele era nosso filho. E aí, eles continuaram questionando, interrogando. Ângela, Oi. eu gostei dessa parte aqui, ó, que perguntaram para ele assim, no 25, ele fala assim, ó, vou ler o 24 só para entender. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí o 25, ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Essa resposta foi a melhor. Falou, se ele é pecador, eu não sei, o importante é que agora eu estou vendo. É mais ou menos o que você falou, tipo, eu não estou procurando se o cara é ou não é, que nem, tipo assim, que nem vocês estão procurando.
O importante é que eu estou vendo se ele é pecador ou não. E daí... Trouxe a cura, a solução para os problemas dele, né? Né? É, É verdade. Pode falar, abriu Ângela. os olhos, todos os sentidos. É muito interessante, né, Monique? Ó, quem quiser falar, pode abrir o microfone, pode contribuir. Aqui a gente é livre, viu? E aqui no meu comentário nessa Bíblia fala assim: parece que o Senhor outra vez fez um sinal deliberadamente no sábado a fim de desmascarar a vaidade do ritual religioso. De qualquer modo, isso fortaleceu a oposição da religião, pois ele já havia feito um sinal no sábado. Então, Jesus veio quebrar o ritual religioso. Então, ritual religioso não é o que nos aproxima do Senhor. Os rituais, ele quer essência, ele quer relacionamento. Então, ele não quer ritual. O ritual em si, ele traz separação, distanciamento. Não é isso que o Senhor quer. E eu amo essa resposta dele, porque eu acho que quebra todos os argumentos. Ele e a mulher samaritana, ele quebra todos os argumentos. Já eu preciso tanto tempo de estudo, eu preciso de tanto tempo de teologia para falar, você tem tanto ritual hoje, que tem ritual para você poder tomar ceia ou não tomar ceia. A gente começou falando da ceia. Hoje, então, você pode tomar ceia se isso, se aquilo, se aquele outro. Gente, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Porque se você tiver em pecado, não toma ceia. Desculpa, ninguém vai tomar. E se você está tomando, você é pecador 2 vezes, porque você tá mentindo, você está dizendo que não tem pecado, e a Bíblia fala que aquele que não tem pecado já cometeu, porque é mentira. A gente vai ter pecado até morrer, porque fomos constituídos pecado. Então, você vê que os rituais que as pessoas colocam como limitações para as pessoas chegarem a Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Não, você não pode fazer o bem no sábado. Então, hoje a gente vê rituais, porque eu gosto sempre de trazer para os dias de hoje, porque hoje tem tanto ritual, tirando pessoas do relacionamento com Deus, machucando pessoas, criando você não pode, você não pode estar na igreja se você fizer isso, se fizer aquilo, você só pode tocar no louvor se você for assim ou se você for assado, você só pode ministrar se você for assim ou se for assado. Tem um monte de regrinha. Qual é a diferença dos 613 mandamentos dos judeus? Nenhuma. Esse monte de regra que a gente vê hoje. Você não pode tomar a ceia se você não fizer... Gente, a ceia foi mandamento. Foi o mandamento do Senhor Jesus. Fazer isso em memória de mim. Então, a gente vê homens criando os rituais para separar outros homens de Deus. Exatamente o que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos na Semana da Páscoa. Hoje é considerada a Semana Santa. A Sexta-feira Santa foi aqui, né? Sexta-feira Santa. Foi ontem. Então as pessoas ficam até com o semblante caído. Eu falo, gente, o meu Jesus não está na cruz. O meu Jesus não está morto. Isso é só uma lembrança do que ele passou por amor a mim, por amor a você. Então a gente não pode ficar com pesar como se a gente estivesse matando Jesus todo ano. Desculpa a direta, reta, porque é isso, as pessoas ficam com aquele pesar. Não, eu não posso. Gente, Jesus ressuscitou, ele morreu uma vez e ressuscitou uma vez. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está em Efésios 1 e 2. Então, Cristo vive. O meu Jesus está vivo. Meu Jesus ressuscitou lá atrás, há 2000 anos atrás quase. Então, gente, não fica com esse pesar matando Jesus todo ano no seu coração, porque Jesus está vivo. Então, não deixa com que os rituais te afastem desse amor maravilhoso do Pai, de Jesus, porque a gente está vendo aqui os rituais criticando um milagre, criticando o bem. Então, às vezes a ceia foi instituída por Deus, a gente falava tanto do poder da ceia. Eu faço a ceia sozinha em casa, muitas vezes, porque eu estou sozinha? Não, meu pai está comigo. Jesus prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu nunca estou sozinha.
E mesmo assim, às vezes eu faço com a igreja, porque a igreja está online. Então, não tem. A gente poderia fazer ceia aqui entre a gente, porque é um mandamento para a gente cumprir, independente disso. Eu já até falei para o Bruno que um dia, a hora que a gente chegar na ceia, ele vai ministrar a ceia aqui para a gente, né? Foi um dia. E é muito interessante como a gente permite, às vezes, que os rituais tomem mais proporção e mais valor nas nossas vidas do que a palavra de Deus e o relacionamento. Então, Jesus está quebrando isso. Jesus quebrou todo o ritual religioso aqui. E ele está falando, olha, mais importante é uma vida. Mais importante para mim é curar, é cumprir aquilo que o Pai me chamou para fazer. Anunciar. Eu não sei se alguém achou Isaías aí. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas aos quebrantados, aos contritos de coração, mas eu não sei exatamente onde está esse versículo. 61. 61. O versículo 1 que fala isso aí. Ele começa assim. Não, mas Isaías já profere isso. Eu vou procurar aqui, então, mas se alguém quiser comentar aí. 61. Ah, 61, desculpa, eu estou procurando. Lê para mim, então, Monique. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Acho que é só até aqui. Na verdade, Jesus, quando leu esse texto, ele parou antes da vingança. Da vingança. Quando Jesus leu e falou, hoje se cumpre essa palavra, ele leu até antes do dia da vingança, porque o dia da vingança não chegou ainda, chegou o dia dele. O dia da vingança vai chegar, mas ele não chegou ainda. Então, Jesus parou antes e falou, hoje se cumpre essa palavra. Então, Jesus é tudo isso. Então, a gente está aqui falando, estudando sobre esse Jesus maravilhoso. E ao mesmo tempo que o ritual religioso tenta afastar as pessoas desse Jesus que cura. Eles queriam matar e prender porque Jesus simplesmente curou. Num sábado, que era um dia que na visão deles não podia, só que eles não entenderam a essência. Eles não entenderam a essência do sábado. Eles não entenderam a essência do relacionamento que ele queria. Essa é a segunda, né, Ângela? Ele começou lá no tanque de Betesda, foi o primeiro quebra da lei que ele curou no sábado. A primeira vez foi lá, e essa foi a segunda vez, né? Foi no sábado também. E ele fazia propositadamente, né? Aí que eu vejo Jesus sábado irônico, para quebrar. De humor. Ele podia fazer tipo, tinha a semana inteira, ele passava a semana inteira, foi pronto, hoje é sábado, vamos lá. E outra coisa também, Ângela, que você estava comentando a religiosidade, o que acontece? Na Sexta-feira Santa, eles têm muito meme na internet, falando que a pessoa ela erra o ano inteiro, aí na Sexta-feira Santa ela não come carne, que é para não pecar. Então, eles mesmos fazem vários memes deles nessa situação, né? Tipo assim, não, hoje não pode. Hoje tem que ser santo. Os outros dias tá normal. Então, eles mesmos fazem meme, ridicularizando eles mesmos. Mas até a gente entende, eles não conhecem, então é por isso que estamos aqui, para chegar essa palavra àqueles que não conhecem. Eu estava conversando com a minha prima, ela falou que, olha o exemplo que ela me deu. Por quê? Não pode comer carne no sábado, porque olha o exemplo que ela me deu. Ela falou que carne lembra churrasco, e churrasco lembra comemoração, sendo que Cristo morreu. Então, se comer carne, olha o exemplo que ela me deu. Comer carne lembra alegria, churrasco, tá festejando num dia que Cristo morreu. Vai vendo. Os católicos falam diferente. As informações que a pessoa tem. Cada um fala uma coisa. Fala uma coisa.
Eu sabia que não era carne vermelha, porque lembra a carne de Cristo. Eles falam que para você não dar a impressão que você está comendo a carne de Deus, né? O cordeiro, o cordeiro, né? Então, a gente... Legal. Engraçado assim, ainda nessa parte, né, do sábado, é bom enfatizar assim, que eu lembro, você falou da vida, né? E a gente sabe que Jesus realmente ele veio para quebrar as regras mesmo, né? Para dizer que ele realmente vem e faz como ele quer, né? Para alcançar as vidas, né? Em favor das vidas. E a gente lembra que a letra ela sempre mata, né? Que é a lei, né? Então está sempre matando, sufocando o povo, oprimindo o povo. E o Senhor vem com seu espírito que vivifica, que está sempre trazendo a vida, em favor da vida, né? Então ele prefere realmente curar no sábado, no sábado, né? E em favor da vida, né? Ele não está nem aí. O Ado está falando que Jesus veio para tocar fogo no Zoom aqui, ó. Mas ele veio para libertar. Ele veio para libertar. Ele falou, né? Eu não vim para trazer paz, mas a espada. Quem que é? Ele fala assim: quem é senhor do sábado? O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Jesus, olha, a gente tem que voltar para Gênesis. Quando o homem foi criado, já estava tudo pronto. Então, o que era o sábado? Olha o que era o sábado. Acho que se Deus que tivesse criado o homem antes, tinha ter palpite para todo lado. Ia ter gente querendo pôr ritual e palpite para todo lado, mas a criação estava toda pronta. O ápice da criação, a gente faz assim, ó, o ápice da criação. A gente brinca porque nós fomos o ápice da criação. O homem foi o ápice da criação de Deus. E quando ele veio, estava tudo pronto. Éden quer dizer jardim de delícias. Descanso quer dizer desfrute. É que essa palavra foi tão deturpada na nossa cultura que o desfrute aqui é desfrutar daquilo que o Senhor já tinha feito, do que o Senhor já tinha preparado para o homem. Então, quando o homem não entende isso, ele não desfruta do que o Senhor já fez. Então, aí fala que no sétimo dia o Senhor descansou. Ele descansou, ele foi desfrutar do relacionamento. Relacionamento, a gente vê que é lindo. Pode falar. Tem até umas pessoas aí falam assim, brincando, mas tem um fundo de verdade. Até agora só vou pegar o controle. Me sumiu, perdi o fio da meada. Você estava falando sobre... Ai, meu Deus, espera aí. Vou lembrar. Estava falando que agora sumiu. Desapareceu. Não foi por causa de fogo no Zoom, não. Foi outra coisa. Ai, meu Deus, o que eu estava falando? O que eu estava pensando agora? Do ar aqui, porque o fogo está pegando aqui também. Você falando e eu... Do Éden, eu estava falando do Éden, que tudo volta do Éden. Exatamente, na criação. Né? Tem umas pessoas que falam, que costumam brincar assim, né? Você falou que... Né, você falou aí, eu fiz o gancho, porque tenho... Algumas pessoas dizem assim, se Deus tivesse criado o homem primeiro, ele ia querer dar palpite em tudo, né? Faz o céu menos azul, faz o sol menos... Tá queimando muito, tá muito quente. É por isso que ele deixa eu falar assim, vamos deixar para o final. E se fosse a mulher, então? Ia querer pôr uma decoraçãozinha onde não tinha. Pois é, nossa, mas eu queria tanto um unicórnio. É engraçado. Ai, meu Deus, ursinhos carinhosos. Olha que delícia estudar a Bíblia assim, gente. Não é mais gostoso estudar a Bíblia assim? Aqui é descontraído. Pois é, você não fique ofendido, não. Você que está assistindo aqui, não fique com suas bochechinhas ousadas de raiva. Cai para dentro e vem ver qual que é a nossa vibe. É muito gostoso isso aqui.
sabe? Aprender a Bíblia de um jeito mais descontraído, sabe? Extraindo esses códigos poderosos que tem aqui dentro, sabe? Não precisa ficar com raivinha, não, sabe? Tenta entender, assiste 1, 2, 3 vídeos, vem conhecer a gente aqui no nosso grupo do Telegram, sabe? Você vai ver que a gente é pessoa normal como você e eu, a gente está seguindo os passos de Jesus, estamos quebrando aquelas crenças que deixa aqui falando para você, você não tem que seguir assim, assim, assado, e acaba vivendo uma vida toda limitada. E quando Jesus era o cara mais destravado da face da terra, assim, ó, ele que trouxe a liberdade para a gente através da morte dele na cruz, sabe? A ressurreição dele. Então, para de se limitar, para de se limitar. É claro que você não vai escarnecer contra Deus nem contra Jesus, sabe? Você não está escarnecendo, você está aprendendo. Você acha que Jesus não trocava ideias com os discípulos, sorria com eles? Você acha que Jesus era travadão, era todo... Se ele fosse travadão, ele não teria feito isso que ele fez, sabe? De esse rolê todo que ele fez e libertar a gente. Ele era a pessoa mais livre da face da terra, né? Ainda continua sendo, na verdade, né? Porque ele ressuscitou. Então, cai para dentro, vem assistir aqui com a gente as lives, vem trocar ideia com a gente. Vou falar para você, viu? A tua cabeça vai fazer assim, ó, pum, vai expandir e você vai se aproximar muito mais de Deus do que você imagina, sabe? Porque você vai ter a liberdade, você vai se sentir realmente filhinho de Deus, amado por Ele. E não, meu Deus, o que está acontecendo? Não é assim não, que funciona as paradas não. Vive com o coração leve. E sorri junto com a gente aqui, porque você vai aprender muito mais. Agora eu vou jogar um pouquinho de fogo no Zoom aqui, ó. Manda. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Já já a gente chega nele. Eu amo João 10. Vamos jogar um pouquinho de fogo no Zoom agora? O versículo 31, ele fala assim: é sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, a todo aquele que faz a vontade, e a ele atende. Isso é verdade. Deus não atende pecador. E aí? Eu vou criar uma questão gigante aqui na cabeça de vocês. Deus não ouve pecador. E aí? E aí? Eu vou deixar. E aí? Fogo no pinguim. É verdade. Mas... Deus atende ou não atende o pecador? Deus... Para lá, a Bia falando. Para. Bia... E aí, a pergunta que fica, Deus atende ou não atende o pecador? E aí, comenta aqui, por favor, aqui nos comentários o que você acha, a tua versão dessa pergunta. Tá bom? Deus atende ou não atende pecador? Deus não atende pecador. Então, como ele não atende pecador, existe uma separação entre o pecador e outro. Ele preparou um caminho para que você e eu chegássemos a ele. Então, o caminho a gente sempre faz aqui, ó. Fazer aqui, ó. Para que todo aquele que nele crê... Tá torta. Então, é verdade. Se você quer ter acesso a Deus, você tem que tocar na cruz. Lembra da serpente? Nós falamos lá nos anteriores, volta lá nos primeiros estudos, porque é verdade. Porque só se torna filho aquele que ouve aquilo que nós estamos falando aqui e crê em Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos vestir para que a gente chegue até Deus, porque ele não atende pecador mesmo. Isso é a justificação. Então, uma vez justificados, temos livre acesso a Deus, ao Pai. Então, quem está falando que... quem ouve, porque nós somos pecadores. Eu era. Eu não sou mais. Eu sou uma ex-pecadora justificada pelo sangue do Cordeiro. Quando eu me apresento diante do Pai, porque eu me apresento em nome de Jesus. Então, quando ele olha, lembra que ele olhava para o pecador ou para a oferta? O que tinha que ser aceito?
A gente tem que voltar para lá. A gente tem que voltar lá para o sacrifício da ovelha, porque lembra a mensagem do livro de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente tem que voltar para o Cordeiro. Jesus foi a oferta aceita. Não foi eu e você, não. Eu e você, a gente ser bonzinho, ou achar que eu vou fazer boas obras para ser salvo, para chegar diante de Deus, nem que a gente tivesse todas as boas obras. Através de Jesus, perdeu o Playboy. É só através de Jesus. Ele foi a oferta aceita por Deus. Então, quando você se coloca debaixo dessa oferta, eu falo, essa oferta é minha também. Eu creio nela, eu toco pela fé e troco de lugar. Então, eu transfiro o meu pecado para ele e eu pego a justiça dele para mim. Então, isso é justificação. Ela acontece assim, ó, quando você crê. Então, é verdade, porque se eu chegasse com aquele coração todo diante de Deus, ele vai até me ouvir, mas o que me garante a salvação, o que me garante a vida eterna, é Jesus. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente conhecereis o Filho, sereis livres. Esse então, é um essa me veio a pergunta para apagar o fogo com gasolina agora. Me veio a pergunta aqui. A gente já falou sobre isso, né, nos vídeos anteriores aí, mas eu vou fazer essa pergunta fogo com gasolina. Vou ligar aqui porque o fogo tá pegando. Olha só. É o seguinte. A pergunta é: todos nós somos filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus? Essa é a pergunta. Responde aí, rapidinho, peraí. Agora a gente vai ver com a resposta. Somos todos filhos de Deus? 2. Um diz que não. Quem que acha que... Coloca no chat aqui, pessoal. O que vocês acham? É que o pessoal aqui já está vacinado, eles já sabem já. João diz que não. João diz que só aquele que crê. Ó, gente... Todos nós somos criaturas, certo? Só para poder diferenciar a parada aí, ó. Todos nós somos criaturas. Mas nem todo mundo é filho de Deus. Então eu posso dizer que a criatura é o pecador? A criatura é o pecador? A gente pode dizer que sim, sabe por quê? Porque a gente passa a não ser mais pecador quando aceita Jesus, certo? Porque ele levou nossos pecados. Aí vira filho. Então virou filho. E aí eu sou filho e justificada. Porque aí eu sou justificada, plenamente justificada. Por isso que, às vezes, algumas pessoas não entendem, assim, mas uma vez salvo, sempre salvo. Por que a pessoa voltou a pecar? Por que a pessoa voltou a errar? Gente, lembra que a gente sempre fala das 3 esferas. O espírito é plenamente justificado, é salvo. Se Jesus voltar, a gente está com ele. Aí eu tenho uma alma e eu tenho um corpo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu preciso... Aí eu preciso entrar num processo que chama santificação, que acontece na minha alma. A minha alma precisa ser santificada, porque entra a autorresponsabilidade, entra o conhecimento, o autoconhecimento, entra a gente mergulhar para dentro, para o estudo. Então, entra várias coisas aqui. Então, o processo de santificação é aqui. A intimidade com o Pai. Quanto mais eu renovo a minha mente pela palavra, mais eu me torno parecida com Cristo, porque fala que a gente foi chamado para ser conforme a semelhança de Jesus. Aí eu vou deixando aqui, ó. Aí esses dois, o meu espírito e a minha alma, julgam o meu corpo. O meu corpo tem que estar em sujeição. Por que eu falei esses dias? Porque Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas e subjugar a terra, certo? Mas primeiro é sobre você mesmo. Você já viu que não consegue dominar nem a gente mesmo, às vezes? Então, o primeiro que a gente tem que dominar e subjugar... Essa chave é poderosa. Essa chave é muito poderosa que você acabou de falar, Ângela, porque é o seguinte, muita gente condena o autoconhecimento. O autoconhecimento, o que significa o autoconhecimento, meu Deus do céu? É se autoconhecer, como o próprio nome diz. E como que você não vai ser... né? Então, você não tem que condenar
Você que ainda tem essa cabeça um pouquinho mais religiosa e, né? E assim, ó, pensa Porque bem. condena o que não conhece. Pois é, Vem porque não, só porque não conhece. Tem medo daquilo que não conhece. A partir do momento que você vai conhecer, você vai abrir, vai expor na sua cabeça. Ah, é isso que você estava falando? Vem É conhecer. simples. E o autoconhecimento está na Bíblia, tá? A gente vai E chegar Deus não lá. é complicado, né? A gente que complica, certo? E a autorresponsabilidade também, tá? A autorresponsabilidade, que uma vez salvo, sou sempre salvo, agora eu vou viver minha vida como quero, não é bem assim, não, porque aí eu tenho responsabilidades. Porque aí continua aqui, ó. Depois no versículo ele continua. Jesus ouviu o que haviam expulsado tal, e encontrou e disse: acreditas tu no Filho de Deus? Os cegos receberão a visão. Depois ele continua lá. Acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? Então as pessoas estão procurando. Quem é ele para que eu possa crer? Tem muita gente procurando. E aí Jesus assegurou: tu estás vendo, é este que te fala. Eu sou. Jesus se revelando para mais um: eu sou. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem cegos. Olha, tem uma chave poderosa aí, porque não viam vão começar a ver. Os que acham que vão falando aqui exatamente dos fariseus, dos mestres da lei, que achavam que já conheciam tudo, já se achavam os herdeiros e descendentes de Abraão, os direitos. Eu tenho direito ao céu por linhagem, porque eu sou mestre da lei. E Jesus está falando aqui: olha, eu vim. Acha que vê, não veja, mas vai começar a ver. Nós que estamos aqui, que nós não víamos, mas Jesus nos deu vista. Jesus nos fez ver, nos trouxe até Ele, nos deu intimidade. Ele nos curou. Porque Ele curou primeiro a nossa maior cegueira, que é a espiritual. Ele curou essa cegueira das nossas vidas. A cegueira espiritual nos faz viver alienados de Deus. Nos faz viver a parte de Deus. Cegueira espiritual. Pode falar. Nos afastam de Deus, né? Isso, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nasci lá cristão. Olha, eu sempre vou dar exemplo pessoal porque eu não consigo porque fica mais tangível, entendeu? Você vê a experiência das pessoas. Eu nasci lá cristão, sabe? A minha família sempre frequentou a igreja, né? Eu nasci ali, mas não significa só porque minha família foi lá que eu automaticamente sou filho de Deus, eu sou liberto, enfim, tudo isso aí. A experiência de cada um é pessoal. A tua experiência é você que vai ter que fazer esse rolê. Você que vai prestar conta para Deus depois. Não é porque da tua mãe. Você quer terceirizar a culpa? Isso não rola com Deus. Isso não acontece com Deus. Deus vai querer cobrar de você o teu rolê, a tua vida aqui, que você viveu. Então, a experiência eu precisei esperar quanto tempo? Olha, eu moro aqui na Alemanha há 17 anos. E a minha vida antes no Brasil, aprendi, tocava no louvor, mas nunca tinha aceitado realmente a Deus. Nunca tinha aceitado. Aprendi a tocar vários instrumentos na igreja, mas aí me afastei de Deus, sabe? Assim, na verdade, eu nem estava tão ligado com Deus assim. Eu tocava no louvor, eu era só músico lá na igreja, mas não tinha essa experiência com Deus ainda realmente. E imagina só, no final de 2019, através de uma pessoa que estava falando sobre Deus de uma maneira mais que me chocou, na verdade, na hora que ele estava falando, eu achei falta de respeito. E depois que eu comecei a acompanhar ele mais, eu falei, caramba, cara, mas faz todo sentido isso. E você acredita que através, eu estava estudando o autoconhecimento, né? Mas eu só estava cuidando de duas coisas, que era da mente e do corpo. E essa pessoa me apresentou uma outra parte, que eu estava negligenciando e que faz toda a diferença, que na verdade é a essência disso aqui, que é a parte espiritual. Não tem
como você cair para o autoconhecimento deixando o espírito de lado. Não tem como. Não tem como. Não existe isso. 3 esferas. São 3 esferas. Exatamente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo Né? é trindade. E a gente é o quê? Somos corpo físico aqui, de pegar, né? A nossa mente e a nossa ligação com Deus. 3 esferas. Que o nosso querido Alex fala aqui, ó. Então, meu irmão, essa experiência foi muito... Através dessa parada do autoconhecimento foi que eu realmente caí para dentro de Deus, caí para dentro de Jesus e falei, não, essa é a vibe? Então tá tudo certo. E aquilo que eu fiquei a minha vida inteira procurando, atrás de resposta, simplesmente naquele momento, encontrei, aquele vazio foi preenchido. Muita gente pode falar de vazio foi preenchido, parece um clichêzinho, mas é uma verdade poderosa. Só quando você realmente cai para dentro, você vai perceber qual que é. Cai para dentro de Deus, cai para dentro de Jesus. Essa é a vibe, essa é a vibe. Nele a gente encontra a plenitude. É a plenitude, exatamente. Quando essas coisas estão alinhadas assim, ó, você encontra a plenitude na tua vida e você para de procurar aquilo que não que já tá dentro de você na verdade, né? Só que você não teve acesso. Tá pegando fogo aqui o chat. Tá limitado. A Paulinha falou, a expansão da mente nos liberta e nos aproxima ainda mais de Deus. Isso é uma verdade tão grande. Gente, isso aconteceu comigo. Quanto mais eu mergulho para dentro do autoconhecimento, mais eu amo e conheço a Deus. E mais eu tenho revelação da palavra. É incrível. A Bia o único que temos certeza mesmo que foi para o céu foi o ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus. Uma vez a mente sendo alimentada com a revelação do Pai, estamos salvos pela graça e pela justificação. Então, quando a gente entende que a oferta, o sacrifício, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi aceito. Ele foi aceito no nosso lugar. A transferência do nosso pecado foi para ele, nós pegamos a justiça dele. Por isso que podemos dizer que somos sim justos, somos santos, porque às vezes as pessoas têm um problema com palavra. Santo quer dizer separado com um propósito. Então, nós somos sim santos, separados com propósito. Como os santos que as pessoas chamam de santo foram separados com propósito. Mas todos aqueles que creem são separados com propósito. E nós estamos aqui para viver esse propósito. Então, estamos aqui, nas nossas casas de sábado para domingo, madrugada. Na Europa já é sábado. Não, sexta para sábado, eu estou adiantando ainda. E estamos aqui é falando sábado, aqui é dia Deus. 7, aqui são 7 horas da manhã. Aqui é 2 da manhã, estamos aqui separando esse tempo para falar do que é mais precioso para a gente, porque é a palavra de Deus, é Jesus, porque hoje as pessoas falaram ontem, né, a Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa para a gente aconteceu há 2000 anos atrás, mas 1000 anos atrás, eu já estou enroscando aqui. Então a gente vê que o nosso Jesus é uma data celebração de memória do que o Senhor já fez por amor a nós. O nosso preço já foi pago na cruz, já foi demonstrado na cruz. Então, você quer saber o valor que você tem? Por que às vezes você se deixa tratar de qualquer jeito? É porque você não descobriu o valor que você tem. Porque o valor que você tem é o sangue de Jesus derramado na cruz. Ele derramou esse sangue por você. Está lá em 1 Coríntios. Então, a gente fala aqui de Bíblia, a gente não tá surtando não, tá? A gente está falando de Bíblia. Pode falar algumas coisas meio brincando, tudo, mas tudo que a gente está falando é muito sério, é muito profundo. E não quer dizer que a gente fale... Oi? Não estamos com demônios. Mesmo que eu tenha. Muito pelo contrário, a gente nunca teve tanta intimidade com Jesus quando a gente descobriu a essência do que é cair para dentro e cair para cima, né? Aí a gente vai aqui e aqui. Sempre, não tem. A gente volta para as duas, porque uma vez justificados, sempre justificados. A santificação é responsabilidade nossa. Mas a gente, agora, para ser santificado, a gente tem a ajuda do Espírito, tá? Sozinho,
a gente não faz, é pela ajuda, pelo Espírito Santo habitando em nós que somos capacitados a viver pela palavra e cair para dentro cada vez mais. E aí, aqui, e para ir para o final aqui, a gente vê que assim, eu vim para que esse mundo seja julgado para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E os fariseus, olha eles aqui de novo, que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Também, porventura, nós somos cegos? Você pode estar se fazendo essa pergunta agora ouvindo. Porventura, como que você vai saber se você... você só vai descobrir quando você convidar realmente Jesus para vir ver que antes você era cego, sim. Porque nós aqui éramos cegos, mas passamos a ver quando Jesus veio realmente assumir, veio para a nossa vida quando nós reconhecemos quem Ele é e o que Ele fez. Reconhecemos que nós somos pecadores, sim. Sim, nós somos pecadores. Deus não ouve pecador. Então nós precisamos de um justificador. E Jesus foi esse cordeiro. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado, sim, mas ele foi a oferta aceita no nosso lugar. Então, eu só deixo de... quando eu entendo essa verdade. Então, se você se fez essa pergunta, será que eu... não é essa? Será que eu já convidei Jesus para vir morar na minha vida? E que ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo? Então, a pergunta é essa. Se você ainda não fez, faça. Pela fé, toque na cruz, toque no Cordeiro e fale: eu creio que ele morreu por mim. Eu sou pecador, eu creio que ele morreu por mim. Então eu entrego o meu pecado para ele, mas eu quero a justiça dele para mim. E aí você sai como justificado de uma oração simples. E aí tudo que você orar agora, tudo que você conversar com Deus agora vai Jesus, porque ele é a oferta que foi aceita. Se você se fez essa pergunta, faça essa oração e cai para dentro, para não ser mais cego, mas ser daqueles que vêm e vem aqui ficar com a gente, vem aprender mais desse Deus aqui com a gente. E no 41 ele termina assim: se vós fosseis cegos, não seriam culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Então, aquele que nunca ouviu, ele não é responsável, porque a Bíblia fala que Deus não toma, Deus não a nossa ignorância em conta. Mas uma vez que nós ouvimos, nós nos tornamos responsáveis pelo que ouvimos. A autorresponsabilidade entra aqui também. E a nossa responsabilidade é de passar para vocês o que nós ouvimos e também anunciar, porque a Bíblia, Jesus diz, enquanto forem indo, anunciai a vontade daquele que enviou, anunciai Jesus, anunciai a salvação. Então nós estamos aqui conscientemente anunciando a salvação, porque uma vez fomos salvos. Então nos tornamos responsáveis por essa mensagem que carregamos. Então nós estamos aqui porque somos responsáveis, sim, que carregamos. Mas hoje você se torna responsável também, porque você está ouvindo essa mensagem. Então a decisão de convidar Jesus para vir morar no seu coração ou não, então, aí você pode estar pensando, dura essa palavra, como os fariseus falaram lá atrás, alguns discípulos de Jesus falaram, a gente falou já sobre isso. Dura essa palavra? Não, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que ouvimos e conhecemos. Então, como mudar de lado, deixar de ser cego e vir para dentro? Só convida Jesus para morar no seu coração e entendendo quem ele é, quem você... Garanto para vocês, é a melhor vida que existe. É a vida com Jesus dentro. Eu nunca tive tanta liberdade como a liberdade que Cristo... Vocês podem falar um pouquinho agora, que eu já... A experiência de Jesus para cada um aí. Foi essa experiência com Jesus para vocês, né?
Alguém? Ângela, você já falou tudo. Não, mas para você. Convida. Daí, fala. Pode falar, Ado. Não, a Ângela falou bastante mesmo, assim, ó, aqui cada um tem sua experiência pessoal, sabe? Então, quando a Ângela fala assim, ó, convido vocês para poder estar falando, é porque cada um tem sua experiência pessoal. Eu já falei a minha aqui há pouco, né, como foi, eu precisei esperar bastante tempo para realmente perceber que sem Deus não faz sentido. Sem aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, não faz sentido a vida. Não faz sentido. Não é por causa de retórica baratinha ou de coisa... Não, cara. É porque... E coisa religiosa, não. Mas é porque essa experiência é muito única. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Simplesmente assim. Isso não é uma coisa que alguém vai te falar. A gente tá liberando as palavras aqui porque tá aqui, ó. Porque Deus tocou no nosso coração a tá fazendo isso aqui agora, nesse momento. E Ele liberou as palavras para que sejam lidas e sejam replicadas mesmo. Sabe? A gente só é um transmissor aqui tá sendo só um canal. Estamos plantando a semente. Mas quem vai fazer ela brotar é você que está aí. Esse teu solo é fértil para receber essa semente. Se você vai aguar ela. Não é assim, Deus não, sabe, Ele não vai mandar chuva. Você fica pedindo chuva para Deus, mas não preparou a terra para receber ainda. Não colocou a semente, não arou a terra, não preparou, não jogou a semente lá. Ele só vai jogar a semente quando a terra estiver preparada. Ele só vai mandar chuva depois que a semente estiver ali na terra. Então, se vai brotar ou não, depende muito de você buscar. O que para mim foi muito esquisito passar por essa transição. Sabe, tocando em 2 bandas, vivendo a vida doida. O pessoal já conhece minha história aqui. Eu falo ela porque é a experiência de vida. E provavelmente tem muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aqui e vão estar passando por essa experiência. Mas cara, eu tô tocando em banda. Mas eu tô muito doido, sei lá o quê. Eu falei, mas é exatamente isso que ele quer. Ele quer te exatamente do jeito que você é. Não se sinta culpado, não. Porque ele já levou todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. Então você cola nele, pergunta para ele, mas eu não consigo escutar a voz dele. É um relacionamento. Você, para entender o outro, aqui, por exemplo, às vezes a Ângela fala uma coisa e pode ser que eu interprete de um outro jeito, eu pergunto para ela vai me responder. Era isso que eu estava querendo falar. Eu tenho essa liberdade com ela. A gente criou um relacionamento, mas isso só foi a partir do momento que eu me disponibilizei que eu falei, não, eu preciso ir até ela, senão ela não vai saber que eu tenho uma pergunta a fazer para ela. Ou para o Alex, ou para a Monique, ou para a Bia, ou para a Simone, ou para todo mundo que está aqui. Então, é relacionamento. Às vezes a Ângela, do olhar da Ângela, eu já sei o que ela quer dizer. Um olhar do Alex, quando ele vai fazer assim, assado, já começa a rir. Porque eu já sei que ele vai dizer. Sabe? Por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui. A gente já criou uma parada junto. Né? Então, muita coisa que a gente fala aqui, sabe? Muita gente não vai entender. Por quê? Porque não tá se relacionando junto com a gente, não vai saber. Então, Deus ele não grita, cara. Ele sussurra na tua língua. A voz dele é doce. Se ele aumentar... Mano, se ele aumentar 0,00001% da voz dele, você explode, mano. Você cai no chão duro. Ele sabe exatamente a intensidade que ele tem que falar contigo. Mas para isso, você precisa se relacionar com ele. Por que você acha que Deus... Mano, aquela coisa... Eu ficava perguntando... Eu ficava... Aquela coisa do cego, né? Eu não estava enxergando o óbvio. Ele estava falando comigo, mas eu não estava enxergando aquele óbvio. Por quê? Porque eu não estava me relacionando com ele, porque eu não estava entendendo qual era a vibe de Deus. Então eu perguntava as coisas e achava que ele estava respondendo, só que ele estava respondendo o tempo inteiro. A partir do momento que eu comecei a buscar ele mais, a ler a Bíblia, entender qual que é a vibe de Deus, foi que eu comecei a escutar a resposta dele. E é tão chocante, porque é o seguinte, eu fiz uma pergunta agora, quem assistiu o começo do vídeo agora, eu fiz uma pergunta, eu falei, caraca, olha esse aqui, né? E eu notei aqui, ó, cadê? O capítulo 9, a gente está lendo o capítulo 9 agora, né? Aí o versículo 6.
tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E eu falei, caramba, olha isso que doido. Ele cuspiu no chão, pegou aquela terra e jogou no olho, para limpar o olho do cego e curou ele. E eu falei, mas e aí? Mas o que significa isso? No mesmo momento, não passou, acho que 5 segundos, a Angela veio e pau, 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 e martelou. Volta lá para você ver. É chocante. Ele responde rapidinho assim, ó, pau. Ele responde a oração. Eu arrepio quando eu falo isso, porque eu pergunto para Deus e ele responde na mesma hora. É porque você vai ter que estar na vibe dele, senão você não vai conseguir captar as coisas. Quem não conhece aquela história onde o cara estava se afogando e pedindo para Deus, Deus me salva, Deus me salva, Deus me salva. Deus mandou um barquinho, o cara falou, não, Deus vai me salvar. Mandou outro barquinho, o cara falou, não, Deus vai me salvar. O cara morreu afogado, chegou para Deus e falou, Deus, e aí? Por que tu não me salvou? Eu falei, mano, você tá doido? Eu te mandei 3 barquinhos e você não subiu nele? Você que não entendeu qual que é você que não entendeu, né, a minha resposta. Então, cara, quer conectar com Deus? Aceita Jesus e cola. É simples assim. Não tem outro, não tem o que falar. É isso aí, pronto. Desculpa, falei demais. Não, show de bola. Essa parada do que você falou da desconectar, de intimidade, eu tenho algo que, assim, todo mundo tem segredo, certo? Todo mundo tem segredo. Nós temos segredo. E cada segredo não é para todo mundo que se conta segredo. Segredo é contado para os íntimos. Por exemplo, eu e a minha esposa, eu tenho um grau de intimidade com ela. Existem segredos que eu tenho que é tão íntimo que até para minha esposa fica difícil de... Então, Deus, aí mais ou menos para você ter uma ideia, igual um amigo, e assim, independente, cada um tem o seu grau de intimidade. Deus, ele tem muitos segredos para a gente, mas em que grau de intimidade você está com ele? É que nem o Ado acabou de contar aí. Ele veio, uma dúvida, na hora ele perguntou, Deus já usou a Ângela para responder esses segredos. Existe um segredo ali que nem o Ado descobriu. Eu descobri ontem também. O Ado acabou de descobrir. Então, existem vários segredos e Deus quer contar para a gente. Mas qual o grau de intimidade que você tem com ele para ele te contar? Seja íntimo de Deus, que ele tem muito segredo para te contar. Pode falar, Ângela. E se eu te falar que o download veio um pouquinho antes, Leandro? Ontem. É mesmo? Gente, assim, Deus já vem falando comigo nesses sentidos, mas às vezes a gente vai para a presença de Deus e fala, Senhor, eu não entendi isso aqui, não. Me dá clareza aqui. Gente, o download veio um pouquinho antes, a gente brinca de download, que desce, tá? Vem. Então, para quem está ouvindo depois, às vezes acha que assim, a Ângela sempre soube isso. Gente, eu estudo Bíblia há 29 anos. E eu ainda estou aprendendo, porque o Senhor realmente tem prazer em revelar as coisas. Eu passei por esse trecho muitas vezes, já conhecia, eu já li livro de João muitas vezes. E eu estava lendo, Senhor, mas eu sei que nada está na Bíblia por acaso, mas isso aqui eu ainda não... E ele veio... Em outro momento você vai ler e vai vir de outra forma também. Cada vez que a gente é uma revelação a cada momento que a gente passa, né? E veio depois aqui para vocês com a resposta. Teve vezes de eu perguntar coisa para Deus, o Bruno começar a falar e ele nem sabia. Depois ele fala, gente, por que eu estou falando isso? Eu falei, fique em paz que eu sei. Fique em paz porque eu sei porque você está falando isso. E assim, Deus usa esses momentos para nos responder também. Então, por isso que é importante a vida em comunidade também. A gente está aqui em países diferentes, mas é importante a vida em comunidade, porque as mentes ligadas... A gente não foi feito para viver só. Eclesiastes 4, já diz isso, 4, 9 a 12, né? Eclesiastes 4, 9 a 12. Eclesiastes, eu não lembro se é 9 eu vou achar aqui agora, eu tenho marcado aqui.
Eu já leio, Porque já. ele fala, não é bom que o homem viva só, Sim. mas ele não está falando só do casal ali. Muita gente usa só para o casal, ele não está falando só do casal ali. Ele está falando da gente não viver só. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vivendo em comunidade. A gente está vivendo aqui juntos, apesar da distância física, nós estamos todos os dias aqui conectados. A gente aprendeu a se conhecer, a ter intimidade, a falar. Às vezes a gente fala alguma coisa, já sabe que o outro vai pegar. Então, é muito gostoso isso. Acho que 9, 4, 9... Olha, 4, de 9 a 12, tem marcado para mim, continua, né? Mas é que a parte mais, assim, que mais marcou, que fala exatamente isso, você não andar sozinho, né? Por isso, ó, a gente fala de ser religioso, às vezes tem muito religioso idiota, desculpa a palavra, mas não significa que é contra a igreja, muito pelo contrário. E aqui está escrito isso aqui porque a importância de você se conectar com os irmãos, ir para a igreja, sabe? Ter essa unidade com os irmãos, sabe? Então, olha isso aqui que poderoso. A gente está lendo João, tá? Capítulo de João, versículo 9. Mas a Bíblia não tem como separar as paradas. Tá tudo ligado. Né? Então, olha isso aqui, ó. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que levante. Vai vendo. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Estava lendo isso ontem para minha esposa. Mas um só, como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha o poder que isso tem. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Mano, isso aqui... Quando eu entendi isso aqui, eu falei, não, cara, eu era... Sabe aquela parada? Não, eu sou um lobo solitário. É exatamente assim que eu estava vivendo. Eu resolvi minhas tretas sozinho, fazia tudo sozinho, 17 anos aqui. Vivia a ser casca grossa. E hoje em dia, cara, eu vou até as pessoas, eu converso com elas. Até hoje, me veio uma resistência de pedir ajuda para alguém, de conversar com alguém. Mas eu sei que Deus não fez. Se fosse assim, a gente fez você sozinho, para viver aqui na Terra. Não teria feito só, não teria feito uma companheira para o homem, certo? Então, tudo isso está ligado. Que ele tem primeiro ele fala do relacionamento em geral, depois ele fala do casal, que é o que se aquece aí. Mas, porque senão a gente vai falar, mas não é para mim, porque eu não casei ainda, tem gente que já foi casada e não está mais. Então, tem essa coisa, então eu tenho que estar com alguém. Não, eu tenho que estar com o Senhor e me conectar a pessoas que também estejam no mesmo propósito. Porque senão, esse texto também já levou muitas pessoas a estarem com alguém por estar. Porque não, eu preciso andar com alguém. Não, não é isso. É uma bênção, ele separa primeiro o relacionamento nosso aqui, a gente está aqui, há um respeito de irmãos aqui entre a gente, é muito gostoso, mas ele também traz para a intimidade o que o Ado falou dele e da esposa. Então, ele tem 2 vibes aqui. Eu queria falar que Deus, né, Jesus, Espírito Santo é o nosso companheiro, né? Eu sou quente, o Espírito Santo é quente. Só, mas nunca me sinto só, porque o Espírito Santo está sempre aqui comigo, né? Quando eu fiquei viúva, falei, e agora? Vou viver sozinha, o que será de mim? Mas o Espírito Santo que habita em mim me trouxe a garantia de que eu não estaria, nunca vou ficar só, né? Amém. Jesus disse, né, que ele enviaria o Consolador e a gente para nos aquecer, para nos consolar, nos confortar. E o que também é interessante as pessoas às vezes perguntam: você está sempre sorrindo, né, Monique? Você está sempre alegre. Mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, Poderoso demais, Monique. Procuro vivenciar isso. Claro, a gente tem momentos, às vezes, né, que a gente fica em cabisbaixo, mas eu procuro, é só um momento, entendeu?
Não ficar vivenciando todo o tempo uma tristeza, né? Mas a alegria do Senhor realmente é a minha força. Então, por isso que eu levanto, estou sempre sorrindo, procuro o Senhor, não me deixe triste, como hoje. Hoje eu poderia estar aqui triste, né? Vivendo com o coração leve, né, Monique? Porque, né, a Semana Santa, né? Eu sempre costumo, eu e meus irmãos, estarmos junto com os nossos pais, né? E por conta da pandemia, desde o ano passado, ninguém pôde estar junto, nem Natal, nem nada, né? Então, poderia estar muito triste, mas não. Eu me alegrei, falei, hoje eu vou encontrar com meus irmãos, Jesus, eu vou lá, E né? onde estiver dois ou um, ele estará também, né? Ele está, na verdade, ele está sempre contigo. Ele está sempre contigo. Ele está aqui dentro, na verdade, né? Dentro de você. Ele vive dentro de você. É lindo demais. É lindo. Isso É lindo. traz também, que eu falo, além da alegria, é a paz. Eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz com a minha mente. Por quê? Porque é essa paz que a palavra diz que excede todo entendimento, sabe? A paz que o mundo não pode dar, né? É uma paz que só Jesus pode dar. Então, se você se sente triste, chama o Senhor, chama o Espírito Santo para ficar com você, porque ele vem ficar mesmo e preenche todo esse vazio que você estiver sentindo, sabe? É extraordinário. E vem e você é renovado, restaurado mesmo, todos os dias. Amém. E é lindo, quando a gente fala da religiosidade, quando a gente fala dos rituais, eu nunca falo contra a igreja, porque eu amo a igreja do Senhor. Eu amo a igreja do Senhor, que é santa, viva e pura, e Ele está preparando a sua noiva. Então, se você fez essa oração de entrega, procure um lugar, mas um lugar que pregue realmente a palavra do Senhor, um lugar onde vai te acolher como filho, mas procure ter relacionamento, sim, com pessoas, com irmãos, ou cai para dentro aqui, que aqui você vai ser alimentado, porque nesse ambiente a gente está falando, a gente está se alimentando da palavra de Deus, porque a palavra diz que Jesus é o cabeça e que nós somos o corpo. E o corpo sozinho, a gente falou disso de outras vezes, quando você corta parte do corpo, se ele não tiver o sangue, olha, agora estou lembrando da Simone aqui. Se o sangue não estiver correndo nas nossas veias, então aquela parte morre. Então, Com a agulha esse morre, né? contato é para que o sangue corra nas nossas veias. O sangue espiritual tá correndo aqui e a gente está se alimentando, a gente está tendo vida, porque somos partes do corpo de Cristo. Então, aqui tem cada uma parte, e o corpo não vive sem as suas partes. Se o dedinho está doendo, o corpo inteiro dói. Então, quando um pede oração, todo mundo sente. Quando um está feliz, olha, eu tive a resposta, está todo mundo. O que uma parte do corpo sente, as outras partes sentem também. Sim. Então, isso é lindo, é só Cristo pode fazer. É só Cristo que pode fazer isso por nós. Pessoas diferentes, em países diferentes, em cidades diferentes, que nunca se viram, e está aqui, tendo prazer de estar juntos estudando Bíblia. Só Deus para fazer isso, só Jesus, só os veias hoje. Imagina é muito mais só. importante do que o sangue de família. Eu também acho isso também, porque essa é uma ligação, porque a ligação não é através só, não é do sangue, porque somos levados pelo sangue de Cristo, né? Então a gente poderia teoricamente não, na verdade a gente poderia espiritualmente, a gente é ligado pelo Espírito e também pelo sangue de Cristo. Pelo mesmo sangue. Pelo mesmo o mesmo sangue. sangue que corre em nós. Imagina só. Olha, agora eu queria. Agora a Simone saiu, mas aí a gente tem que partir ir partindo para o final aí. Eu estou abrindo a boca aqui, mas não é de sono, é porque estou com muita dor no pescoço. Até depois orem por mim, então eu estou com muita dor no pescoço, estou com dor de cabeça. Porque eu tenho um bico de trabalho, bico de papagaio de trabalho, porque eu fiquei muito tempo trabalhando assim, e quando pinça, ele
ele pega. Vocês viram que desde o começo eu estou aqui mexendo para lá e para cá para ver se solta, mas às vezes é só ir no Quiro, mas eu creio no poder da oração, eu creio na cura, então Já bora, partindo aí para já o último. bora, a gente vai orar no final, aí já orar e Deus já vai agir, certeza. Ele sempre age. Nós já terminamos a leitura. Se quiser encaminhar para o final, para já dar um spoiler aí para o 10. Gente, o capítulo 10 é um capítulo que eu amo, porque é Jesus falando dele mesmo. É maravilhoso. É um dos textos. Eu amo a Bíblia inteira, mas eu amo João 10 também. Então, só spoiler para vocês aí. Não percam o próximo. Eu sou o bom pastor. Aí na outra fala assim: o pastorear da vida para os crentes que estão fora da religião, o aprisco, e a porta e o pasto para as ovelhas. Então, tem 2 títulos aqui na outra. O meu também tá igual, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Eu tô então sempre não pode perder, né? Essa daqui, ela só tem o Novo Testamento, mas é incrível para estudar. Só o Novo Testamento, ó. Ela tem o tamanho da Bíblia normal. Nossa. Tô vendo. As 10 Bíblias da Ângela. Ela vai lançar um livro ainda, as 10 Bíblias da Ângela. Tem. O pessoal tá falando que eu vou soltar uma com os Strongs da Ângela daqui a pouco. Strongs da Ângela também. Verdade. Comentário. Então, a gente pode ir partindo para o final aí, se vocês quiserem dar... Já partimos para a oração. Sim, já para a oração. Vamos já. Já deu spoiler. Não perca, segunda-feira, vamos estar com João, o Bom Pastor, capítulo 10. Então, você não pode perder. Onde Jesus fala sobre si, né? Ele é Jesus falando. Então, vai ser... Nossa, imagina, cara, o tanto de... Meu Deus do céu. Vamos lá. E se essa pessoa que está assistindo aí, se quiser participar, o que ele precisa fazer? É o seguinte, ó, na descrição desse vídeo aqui, vai ter um link, que é o link do nosso Instagram. Você vai clicar lá, você vai cair no Instagram. Na nossa bio do Instagram, tem mais um link. Clicando nesse link, esse link é para o nosso Telegram. Por que o Telegram? O Telegram é o momento mais íntimo nosso, entendeu? Você tem que pensar o seguinte, Instagram é a vitrine, você vai ver lá qual que é a nossa vibe, vai perceber um pouquinho qual que é. Clicando no link do Telegram, você vai cair lá no Telegram e lá você é muito bem-vindo, as pessoas vão te receber de braços abertos ali. E a gente tem um momento mais íntimo onde a gente vai conversando com o outro, a gente dá risada junto, a gente chora junto, enfim, a gente passa aquela coisa de irmão mesmo, né? Então, e lá são postados os links também dessa nossa reunião aqui via Zoom. Então, se você quiser participar aqui ao vivo com a gente, para poder ter a voz ativa, você vai ser muito, muito bem-vindo. Beleza? E também, quer plantar uma semente na vida de alguém? Faz o seguinte, pega esse vídeo aqui e manda no teu grupo de WhatsApp da família, enfim, porque eu tenho certeza absoluta, cara. Eu tenho certeza, Deus vai agir na vida dessas pessoas que estão precisando nesse momento difícil, escutar uma palavra de conforto, tá? E é exatamente isso aqui que a gente tá fazendo. Nesse momento difícil, a gente está sendo luz nas trevas, sabe? Não é porque a gente tem, é porque a gente reflete, não é porque a gente tem luz própria, assim, Deus nos deu, né? A gente reflete a luz de Cristo, a luz dele. Então, cai para dentro. Só cai para dentro, você vai ver qual é a vibe nossa, beleza? É isso aí. Fechou. Alex? Então, vamos orar? Sim. A Monique que vai orar, então? Nossa. Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais esse momento aqui na tua presença, porque é na tua presença que há abundância de alegria. Amém. Por isso, Senhor, nós nos alegramos, nós nos regozijamos. Senhor, obrigada, Jesus, por essa palavra que nos trouxe vida, que nos leva e nos conecta a Ti, Senhor.
Abençoa, Senhor, para que ela possa germinar dentro de nós, ela possa produzir frutos em nós, Senhor, e que a gente possa, Senhor, levá-la por onde quer que a gente vá, Senhor. Seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Abençoa agora, Senhor, a Ângela, Senhor, que ela está com essa dor, com esse desconforto no pescoço, que o Senhor possa vir trazendo, Senhor, todo o alívio. Tira, Senhor, toda essa dor agora, em nome de Jesus, Senhor, para que ela possa ter uma noite de sono tranquilo, sono do justo, restaurador. E nós te pedimos também por todas as pessoas que pediram oração lá no grupo e aqueles que estão assistindo aqui também. A todos nós, Senhor, tu conheces o coração de cada um, que tu Senhor, o coração, a necessidade de cada um, Senhor. E fica conosco, Senhor. Venha estar conosco durante toda a noite, no próximo dia, né? Nesse dia que já amanheceu, que o Senhor possa ficar conosco e nos orientar, nos guiar em tudo que formos fazer. Amém. Assim nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Então, Estou parado. Um abraço e até segunda-feira, né? É isso aí. Pessoal, valeu. Gratidão a todos. Vou parar a gravação aqui e continua um pouquinho nos bastidores, tá bom? Valeu. Quer participar dos bastidores? Cai pra dentro. Tamo junto. Valeu. Valeu.